never slow up, no I don't take shit, I got no love. Muito bem, nós vamos fazer um vídeo rápido aqui a respeito de ordens stop e ordens limitada, né, ou a famosa limit, porque é uma coisa que deixa muita dúvida para muita gente que não conhece a metodologia a fundo. Então, o Allbrooks ele utiliza muito esse tipo de ordem de maneiras diferentes, de acordo com ciclos, etc. E a gente vai aprender isso aqui agora, tá? Vou começar pelas ordens stop porque elas são mais fáceis de entender, porque são as ordens que a gente mais utiliza. São as ordens que são entradas por confirmação, ou seja, elas acontecem depois do preço. Então imagine que eu quero comprar num movimento de alta e esse movimento simplesmente aciona uma ordem que eu deixei pendente. Ou seja, eu ploto a ordem aqui e a compra atinge ela de baixo para cima. E aí ela é acionada e aí segue o fluxo que deveria seguir. E no caso do mercado de baixa, uma ordem stop é uma ordem colocada depois do preço para que ela acione a minha venda de cima para baixo. Tá? Então, é uma compra de baixo para cima e uma venda que é acionada de cima para baixo. Essas são as ordens do tipo stop, são as ordens mais comuns. Geralmente são ordens em confirmação de movimento. Na prática, pegando o exemplo do mercado hoje, como que funciona uma ordem stop? Funcionaria o seguinte, vamos supor que você acha que por algum motivo essa barra 3 deva ser comprada. Então assim que ela fecha, você coloca uma ordem de compra, um tick acima da barra 3, que é essa barra aqui, tá? Então, quando o preço fecha aqui e ele sobe, ele aciona uma compra. É geralmente o tipo de movimento que eu busco criar ali um momento, uma certa urgência. Geralmente as ordens stop elas funcionam dessa maneira. Elas são feitas para criar urgência. Por exemplo, aqui, se eu comprasse aqui, eu estaria comprando com uma ordem stop. O preço pegando de baixo para cima, né, a minha ordem e acionando ela e aí andando. E como que funciona, no caso da venda, uma ordem stop? Então vamos supor que essa barra aqui, eu quero vender a mínima dela. Então assim que ela fechou, ela aciona quando passa por aqui na mínima dela. Então isso aqui é uma ordem stop de venda, isso aqui é uma ordem stop de compra. Na venda o preço aciona a ordem de cima para baixo e na compra o preço aciona a ordem de baixo para cima. E as ordens limite, como são? É o contrário. É quando eu insiro uma venda ou uma compra antes do preço se movimentar. Então, quando eu estou geralmente num contexto de lateralidade, são momentos em que a gente trabalha com ordens limite, tá? Ordens pendentes. A gente coloca a ordem pendente para ela executar como? No caso de uma compra, eu quero que ela execute de cima para baixo, tá? Isso é uma ordem limite. Eu boto uma compra pendente aqui, o preço está caindo e aí ele simplesmente aciona a minha ordem e volta. São ordens em que a gente se antecipa o preço. E no caso de uma venda, o preço está subindo, eu coloco a minha ordem pendente, ela aciona o preço e volta. Então, o fluxo normal de ordens limitadas de venda costuma segurar aqui antecipadamente na execução da ordem. E na compra a mesma coisa, só que aí no movimento contrário. E para que servem essas ordens? Servem para você trabalhar num contexto específico de mercado. Por exemplo, quando eu tenho, nesse exemplo aqui, fechamentos de barras sempre distantes que não se sobrepõem, eu tenho urgência no mercado. Então eu posso comprar por qualquer motivo. Uma das compras mais utilizadas nesses casos seria abaixo de barras. E para eu comprar abaixo de barras, eu tenho que usar ordens limitadas. Então eu coloco a ordem de compra pendente. Se o preço vier abaixo de barra, ele executa a minha compra e sobe. Então, por exemplo, aqui, desde a barra 1, eu não tive mínimas de barras sendo rompidas. Então eu tenho urgência no preço. E se eu tenho urgência no preço, eu quero comprar por qualquer motivo. Então as compras mais seguras, compras muito interessantes nesse tipo de ciclo, seriam umas compras abaixo de barras. Então eu boto ordens limitadas de compra. Para quê? Para ela atingir meu preço de cima para baixo. Assim como aconteceu aqui, na perda da mínima dessa barra 8. Então ela comprou e depois subiu e deu o meu objetivo lá com uma compra com ordens limitadas. O que essa compra me dá vantagem? Eu entro antes no meu trade e eu tenho stops sempre mais curtos. Porém, eu tenho que observar o ciclo correto. Nesse caso, eu tinha urgência na compra e o ciclo me permitia que eu entrasse antecipadamente. Tá? E como que funciona a ordem limitada no contexto de lateralidade? Então você imagine que eu tenho aqui um triângulo expandido, que foi o que a gente viu, inclusive, na sala ao vivo. Vocês desculpem a linha torta, é porque eu estou sem desenho de linha. Então, após uma outside bar como essa, levando para baixo de uma lateralidade como essa. Por que a lateralidade? Porque os fechamentos de barra, eles se sobrepõem, ó. Tá vendo como é que os fechamentos estão sobrepostos? Ó, eles se encontram.
Se eu traçar uma linha aqui, um círculo aqui no meio, eu consigo englobar todos os fechamentos de barra. Então eu não tenho mais esse movimento vertical do preço, eu tenho um movimento horizontal. E com esse movimento horizontal, eu consigo ver a perda de urgência. Então eu fecho uma outside bar super forte dessa, ampla, num contexto de lateralidade, que é o triângulo expandido, eu consigo ter uma ideia de trabalhar comprando baixo e vendendo alto. E a outside bar é um ótimo sinal para a gente comprar com ordem limitada. Então, assim que veio uma outside bar forte, levando para baixo numa lateralidade em uma tendência de alta, eu consigo botar uma compra aqui abaixo dela. E aí ele acionou minha compra, uma compra limitada. Ele acionou minha compra de cima para baixo e automaticamente o preço já voltou. Ele chegou a dar perda, um pouquinho de perda aqui, mas logo em seguida ele já voltou. Então, esse tipo de operação funciona bem para lateralidades, que seriam as TRs, as TTRs, né, que são as lateralidades estreitas, e os modos rompimento, né? Ou o modo rompimento ou o canal estreito, que é o famoso tight channel. Esse tipo de entrada funciona muito bem em tendência abaixo de barras, ou acima, se tiver em tendência de queda, e em lateralidade nas extremidades. Eu vendo alto e compro baixo com ordens limitadas. Vale lembrar que sempre o stop é um movimento projetado, tá bom? Então, era isso que eu queria falar hoje sobre ordens limitadas e ordens stop. Mais pra frente eu vou gravar alguns vídeos aí a respeito de barras, a respeito de ciclos, né, pra vocês entenderem. É muita coisa pra falar em um vídeo só, acaba ficando muito longo, mas bem dizer, o conceito de ordens limitadas e ordens stop é esse. Então, comecem a observar os ciclos, tá? Ciclos de urgência, eu posso trabalhar com ordens limitadas abaixo de barras. Ciclo de lateralidades, eu posso trabalhar nas extremidades da lateralidade com ordens limitadas, tá bom? Seja de compra, de venda, aí depende do contexto do mercado, tá? Sempre em lateralidades eu consigo trabalhar com ordens limitadas me antecipando ao preço. Tem que ter muito cuidado, tá bom? Muito cuidado, porque não é sempre que você pode se antecipar ao preço, mas quando vocês forem aprendendo o ciclo, vocês vão começando a se familiarizar com esse tipo de ordem. Valeu, espero que tenha ajudado vocês aí. Um abraço.